Graça e paz, boa noite irmãos, boa noite irmãs. Hoje quarta-feira, culto de oração que nós fazíamos presencial. Hoje nós fazemos pela internet, nós fazemos pelos meios de comunicação. Esse vídeo ele tem alcançado muitas pessoas, mas a minha preocupação é alcançar o coração daqueles que realmente assistem e veem. Vivemos momentos que nós estamos vendo muitas palavras sendo pregadas falando sobre Jesus. Mas hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o impedimento de falar sobre Jesus. Você que me ouve pode achar que isso não está acontecendo. Isso vem acontecendo. E no nosso país e no mundo todo, uma forma muito grande de impedir falar de Jesus e do Evangelho de Cristo. Mas vamos orar, iniciar o nosso culto de adoração a Deus, pedindo a presença dEle e a bênção dEle nas nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, clamamos a Ti para que o Teu Espírito Santo esteja falando conosco, o Teu Espírito Santo esteja ministrando a palavra nesta noite. Ó Jesus, que o Senhor esteja, ó Deus, derramando sobre nós da Sua misericórdia, do Seu poder, da Sua unção e do Seu entendimento, para que venhamos compreender e entender aquilo que o Senhor nessa noite quer falar conosco. Nós te pedimos isso em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Louvado seja. Irmãos, tudo o que acontece nesta vida para mudar os nossos pensamentos, os nossos valores e o nosso caráter cristão, ele vem de uma forma velada, isto é, vem com palavras macias e vem aos poucos, minando a nossa fé, minando aquilo que nós já aprendemos do Senhor Jesus. E isso não acontece numa velocidade instantânea e rápida. Isso é devagar. Isso é a mesma forma quando uma pessoa quer destruir um casamento e começa a seduzir a esposa do outro. É de uma forma devagar, com palavras melodiosas, facilitando e buscando a amizade e a confiança da pessoa pela qual ele quer seduzir. E isso acontece. E quando a pessoa não acorda, a pessoa seduzida não acorda, ela muitas vezes comete o erro e depois há um arrependimento por essa causa. O pastor quer trazer para vocês isso bem gravado na mente, porque hoje existe uma proibição velada, principalmente nas escolas, e nós vivemos num país cristão. Se nós vivêssemos num país que não é um país cristão, a gente poderia até entender isto. Mas vivemos num país cristão, seja evangélico, protestante, seja das neopentecostais, seja da Igreja Católica Apostólica Romana, Ortodoxa, Luterana e assim por diante, nós vivemos num país 90% ou mais cristão. Nas nossas escolas, muitas vezes, orar em nome de Jesus, falar em nome de Jesus, trazer algum ensino, pequeno que seja, em nome de Jesus, é complicado. Vou dar um exemplo para você que me ouve nessa noite. E eu quero que você faça a experiência. Nós estamos vivendo num momento em que comemoraremos o Natal, certo? Procure assistir todos os filmes que falam de Natal. Você dificilmente, você vai ver em um desses filmes falar do nascimento de Jesus. Você vai ver um filme lindo, cheio de choro, cheio de milagres, mas falando somente Papai Noel, presentes, festa do Natal, bolo, peru assado e assim por diante. Reconciliação de marido, de mulher, casal conquistando o outro, perdão e tal. Mas não vai de forma alguma ouvir falar do nascimento de Jesus.
Dificilmente nesses filmes de Natal você vai ver até um presépio, que muitas vezes simboliza o Natal, onde os animais, na manjedoura, Jesus e assim por diante. Eu quero que você faça a experiência, você vai se assustar, você vai dizer assim, o pastor tem razão, uma forma velada de mostrar um Natal que não é o Natal de Jesus, não é o natalício de Jesus. Então, queridos, vivemos este momento. E isso não é novo, isso não é novo. Nos dias dos apóstolos, Pedro foi preso junto com alguns dos apóstolos. Mas o Senhor veio e libertou, abriu as portas da cadeia e Pedro saiu, junto com os seus companheiros que o acompanhavam. E Pedro se encontrava no templo, pregando o evangelho. E os sacerdotes, por ciúme, é o que diz lá no livro, se você quiser ler, capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Os sacerdotes, por ciúme, mandam na cadeia chamá-los. Mas as pessoas que vão lá, os soldados do templo que vão lá, chegam e dizem, olha, eles já foram soltos. Encontrados no templo, os sacerdotes os chamam e diz isso para Pedro. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura no capítulo 5, a partir do versículo 27 de Atos dos Apóstolos. A palavra diz assim: trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém, pela palavra, Senhor Jesus. Amados, eu quero que você, irmã, meu irmão, pense no que Pedro diz aqui. A gente lê isso e acha bonito, acha lindo. E muitas vezes nós achamos isso, mas nós estamos impedindo sem eu perceber, porque é assim que o inimigo da vida eterna, o Deus das trevas, se é que nós podemos chamar a ele de Deus, porque ele não é Deus de nada, e não tem poder nenhum, o único poder dele é seduzir e enganar, e ludibriar, porque em nome de Jesus nós colocamos Satanás debaixo de nossos pés, porque é isso que a palavra de Deus me ensina. Mas muitos de nós, por não ter a mente esclarecida, conhecer somente a letra, e não ter a espiritualidade de obedecer e entender, nós muitas vezes somos contra a palavra quando ela prega contra o pecado. E não adianta, gente, vivemos num mundo moderno, mas o pecado ainda continua sendo pecado. O pecado ainda continua tendo o mesmo nome. Eu quero lembrar vocês, para vocês terem ideia, muitas vezes as pessoas que vivem em pecado e que faz neste mundo o que quer, nesta eleição que nós tivemos, muitas vezes, em alguns estados são eleitos com uma votação tremenda. É só um exemplo para você. Hoje, veladamente, nós temos visto pessoas serem impedidas de falar de Jesus. Mas Deus sempre tem uma palavra final. Essa pandemia que surgiu no nosso mundo impediu por um momento muitas igrejas de fazer e realizar os seus cultos de adoração ao Senhor, entoar louvores ao Senhor. Eu gosto de pensar que isso nada mais foi também de provar os corações das pessoas, para ver se a fé dessas pessoas está só no pastor, na pastora, no templo da igreja, ou está em Deus, em Cristo Jesus de verdade. Porque Deus tem a última palavra.
E nunca se pregou tanto e se falou tanto e se viu tanto glorificar o Senhor como neste ano, pela internet, pelos meios de comunicação, por todos os meios de comunicação. Nunca a palavra de Deus alcançou tantas pessoas como tem alcançado. Nunca. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que me ouve, eu gostaria que você pensasse nisso, que você vivesse esse momento e abrisse a sua mente para entender essas coisas. Mas não se engane, a palavra de Jesus tem sido impedida de ser pregada como deve ser pregada, como tentaram calar a boca de Pedro, como tentaram fechar a boca de Pedro, como tentaram fazer com que ele se calasse, tanto ele como os seus discípulos, e muitos deles pagaram com a vida por isto. Na verdade, todos eles pagaram com a vida por isto. Segundo o que a Bíblia dá a entender, talvez somente João que não, mas os outros 11 pagaram com a vida por isso. Pedro é muito claro, ele diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu olho para você que me vê, antes importa a você obedecer a Deus do que aos homens. Falar de Jesus, evangelizar pessoas e dizer não ao pecado, gente. Não seja uma pessoa, olha bem, não seja uma pessoa maleável, moldada pelos jeitos e trejeitos desse mundo. Pecado tem nome. Eu não estou pregando contra você que me olha, que me vê, porque eu também sou pecador. E se eu não me cuidar, eu farei coisas piores do que muitos dos pecadores deste mundo e desta vida. Se eu não me cuidar, se a minha mente não estiver focada, não na letra da palavra, porque Paulo diz que a letra mata, mas sim na inspiração da letra, que só o Espírito Santo pode dar para mim e para você. E que você, em tudo que você ouviu, você fizesse uma análise. Olha lá os filmes de Natal que eu disse para você. Assista, são lindos. Mas o foco lá é o nome Natal e Papai Noel e presentes. Poucos ou raramente algum desses modernos filmes, e os antigos também, mas os modernos principalmente, vai falar do nascimento de Jesus. Que Deus abençoe a cada um, a cada uma, que essa palavra venha de encontro à sua mente em fazer a reflexão e abri-la e se cuidar, porque os dias são maus. Eu quero convidar você a orar e encerrar esse momento. Pai querido, em nome de Jesus, entrego nas tuas mãos a palavra de hoje. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, dá-nos conhecimento. Ó Deus, que teu Espírito Santo guarde e proteja todos os cristãos que genuinamente te buscam e que diz não para o pecado, Senhor, seja ele qual for. Ó Deus, louvado seja teu nome, nos ensina a te amar, nos ensine a realmente entender o lado do outro, Pai, e orar e clamar até por aqueles que nos perseguem. É o que nós te pedimos e te agradecemos em teu nome, Jesus. Amém.